Olá, olá pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais esta live da nossa super série de lives rumo à maturidade. E o tema de hoje é Tenha a iniciativa nos relacionamentos, tá certo? Como de costume, vamos esperar o Instagram dignar-se a avisar a todos vós que estamos cá ao vivo e nesse meio tempo, vocês já sabem o que fazer. Vão mandando essa live loucamente como se não houvesse amanhã para todo mundo que vocês conhecem. E é isso, vamos esperar só um pouquinho, né, o Instagram avisar o pessoal. Vocês conhecem a má vontade do nosso querido Instagram para conosco, mas é isto. A Alana está dizendo que está sem áudio. Está sem áudio para vocês? Está com áudio? Como é que está o esquema aí? Me digam, por favor, me digam se a Alana está correta ou se a Alana não está correta. Vamos esperar. Tá todo mundo escutando? Todo mundo vendo bem? Todo mundo ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Tudo ótimo? Pois, simbora, vamos lá, vamos começar. Olha só, pessoal. Grande Tomás, abraço, meu filho. Coisa boa. Tomás, vamos nos encontrar qualquer dia desse, cara? Fazer uma livezinha aqui, falar de umas coisas importantes. Sigam meu querido Tomás Juliano, viu? Sigam de verdade. O que ele tá fazendo é uma coisa importantíssima pro Brasil. De coração mesmo. Tô fazendo missa de corpo presente, não. Sou um admirador do cara. Sigam ele lá. Tomás Juliano, vocês vão ver ele aí nos comentários. Meu querido Jota dizendo que o áudio está tão maravilhoso quanto eu. Jota, se nós nem entrássemos naquele relacionamento paradoxal, né, chestertoniano, causaria algum escândalo, mas causaria ainda mais felicidade a nós. Enfim, vamos aqui dar início à nossa live, né? Toma a iniciativa nos relacionamentos. Veja, para quem caiu de paraquedas agora, isso aqui é uma série de lives, serão 33 lives baseadas nesse livro aqui, As 33 Marcas da Maturidade, tá certo? Um livro tranquilo, bom de ler, são apenas apontamentos e que nós estamos lendo e comentando alguns aspectos. Esse daqui, como eu disse, tomar a iniciativa nos relacionamentos. Veja, algo muito curioso, e ele começa esse capítulo falando, né, desse fato que eu vou mencionar agora, é que boa parte das pessoas vive a vida apenas reagindo ao que a vida apresenta. Então você está lá, alguém faz uma raiva, aí você sente raiva. Alguém faz algo que lhe deixa triste, aí você fica triste. Alguém faz algo que lhe deixa alegre, aí você fica alegre, fica eufórico. Enfim, tudo acontece como uma reação, ou seja, o mundo age sobre você e você reage de volta. É assim no trabalho, é assim dentro de casa, é assim até no relacionamento com Deus, na vida de oração, é tudo reação, é tudo reação, é tudo reação. Qual o problema disso? O problema é que um indivíduo adulto, maduro, ele não tem como viver reagindo. Porque viver reagindo é próprio da infância. Um bebezinho, por exemplo, ele age apenas na base da reação. Tipo, uma criança, quando alguém faz uma coisa para ela fica bem, ela fica confortável, ela é limpa, o banho é dado, a comida é colocada à mesa, entende? O cuidado com ela é o dia a dia daquela casa. Quando ela vai atravessar a rua, alguém avisa que ela tem que olhar para os dois lados. Quando ela vai andar de bicicleta, alguém fica ali olhando para ver se ela cai, se ela não cai. Então, uma criança ela está sempre cercada de cuidados, uma criança está sempre cercada de coisas e a criança opera a vida dela conforme essas coisas lhe toquem ou não. É assim que funciona o mundo infantil. Entende? E aqui nós temos um problema. Se a gente vive o mundo adulto apenas reagindo, significa que a gente não vive o mundo adulto. A gente vive o mundo infantil. Isso é complicado, né? Se a gente vive o mundo adulto reagindo, a gente não vive o mundo adulto. Nós vivemos o mundo infantil. Só que essa ação nossa, né, para contrapor a reação, ela vai precisar de alguns elementos próprios da vida adulta. Eu vou tomar aqui um trecho do livro, tá certo? Vou ler e a gente vai começar. Ele diz o seguinte: portanto, podemos dizer que na maioria dos relacionamentos humanos, a iniciativa cabe ao indivíduo que chegou ao estágio da orientação paterna. Cara, isso aqui é importantíssimo. Por quê? O indivíduo adulto, homem ou mulher, tenha filho ou não, ele age como pai e age como mãe. Num sentido mais amplo aqui.
você ter uma certa paternidade com relação às pessoas e ao mundo é uma nota distintiva da personalidade madura. O indivíduo maduro, ele tem uma postura paternal. Veja, por postura paternal, eu não quero dizer gente que fica se metendo na vida dos outros, não. Gente que acha que é o dono da vida do outro. Gente que acha que a pessoa tem que passar um memorando cada vez que vai sair de casa, né? Tem que oficiar a você o que ele vai comprar no shopping. Né? Gente que fica se metendo, dando conselho em tudo, dando pitaco em tudo, achando que a opinião é muito importante e ela tem que dar a opinião na vida da pessoa, porque, meu Deus do céu, se ela não der essa opinião, o que essa fulana irá fazer? Se ela não se meter nisso daí, no que isto irá se tornar? Então a pessoa se acha demais, ela se acha um pequeno reset da vida do outro. Veja, isso não é terá paternal. Isso é terá idiotal, tá entendendo? Não tem nada a ver com paternidade, tem a ver com estupidez, tem a ver com se achar. Não é disto que eu estou falando. Essa percepção da própria paternidade quer dizer um dever que você se percebe capaz de executar. Você olha para o mundo e você percebe que tem uma certa responsabilidade sobre as coisas e sobre as pessoas. Veja, responsabilidade não significa dizer posse ou propriedade. Responsabilidade está ligada à caridade, à justiça. Esse é o ponto. Responsabilidade está ligada à justiça. Ou seja, é justo que você desenvolva um determinado papel diante daquela coisa ou diante daquela pessoa. Então, se nós estamos falando de justiça, por óbvio, nós estamos falando de limites. Porque a justiça disse que é dar a cada um o que é seu. Ora, se é dar a cada um o que é seu, quando você passa desse limite, você já está sendo injusto. Então, por óbvio, nós estamos tratando aqui de um terreno que tem a razoabilidade como base, né? Não é a loucura, a insanidade. As coisas têm que ser razoáveis. Então, veja, a pessoa tem esse senso de responsabilidade com relação ao mundo, com relação às coisas. Se você tem um senso de responsabilidade, meu filho, você age. Tá entendendo? Quem tem senso de responsabilidade, age. Quem tem senso de responsabilidade, faz. Como diria minha querida avó, quem tem que se empenha logo. Entendeu? Então, se você tem que fazer alguma coisa e aquilo é a sua responsabilidade, não tem como você não fazer sem isso acarretar um dano. Quem tem responsabilidade age, ou seja, quem se sente responsável não pode ficar reagindo, porque a responsabilidade implica ação. E uma responsabilidade saudável implica uma ação consciente. Tá entendendo? Então, se o pai ele é responsável pela criança, ele não fica esperando o mandamento divino, ele não fica esperando um arcanjo descer do céu para ele saber que tem que limpar a bunda do menino. Que o menino está todo cagado lá e ele tem que limpar a bunda do menino. Ele simplesmente vai lá e faz aquele negócio, porque é o papel dele, é a responsabilidade dele. Então, quem tem responsabilidade tem a iniciativa. Tá entendendo? Quem tem a responsabilidade tem a iniciativa. O ponto é, quando nós estamos falando de relacionamentos, nós tendemos a nos colocar no centro do mundo, e achar que as pessoas à nossa volta é que têm a responsabilidade de conquistar o nosso afeto, de nos dar a felicidade, de impedir nossa tristeza e de afagar nosso coraçãozinho. A gente não acha que é responsável por afagar o coração dos outros, por impedir a tristeza alheia. A gente não acha nada disso. Mas os outros têm essa responsabilidade para conosco. Não é curioso que isso aconteça? Não é incrível que isso aconteça? Ou seja, quando nós agimos dessa maneira, nós estamos agindo na imaturidade, porque nós perdemos esse senso de responsabilidade paternal com relação ao mundo e com relação às pessoas. Isso significa dizer, minha gente, que veja só, a maioria das situações de relacionamentos de trabalho, relacionamentos familiares, relacionamentos conjugais, a maioria das situações que nós nos queixamos, via de regra, são situações pelas quais nós não nos responsabilizamos.
As coisas que nos causam mais dor são aquelas coisas que nós abandonamos. As coisas que nos causam mais terror, que nos causam mais pânico, que nos causam mais angústia, são aquelas coisas que nós abandonamos, que nós não nos responsabilizamos por elas. Tá entendendo? Quando você abandona uma responsabilidade, você se destrói, cara. Você se destrói. E a responsabilidade do relacionamento é você agir conforme aquilo que você gostaria que acontecesse. Vou dar um exemplo muito simples, né? A pessoa chega e diz, meu chefe não gosta de mim. Aqui é um exemplo bem basicão mesmo. Eu vou só fixar o tema da live, que o pessoal estava perguntando, né? Qual o tema da live? Vou fixar aqui o comentário. Pronto. Então, o cara chega e diz, meu chefe não gosta de mim. Toda vez que eu falo uma coisa, ele me olha de cara feia. Pedro, o que é que eu faço? Meu filho, continue trabalhando. Você quer fazer o quê? Você quer fazer mais o quê? Você quer fazer uma dança xamânica para cair do céu corações sobre o seu chefe? É o danado que você está pensando em fazer. Você tem que continuar trabalhando e trabalhando da melhor maneira possível, tá entendendo? Você percebe isso? A pessoa está lá, ela é funcionária e ela está chateadinha porque o chefe não gosta, e ao invés de ela redobrar-se em responsabilidade sobre o trabalho, que é responsabilidade dela, ela começa a fazer menos porque ela está chateadinha com o chefe. Minha Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Pô, tu tem quantos anos, bicho? Tu tem quantos anos? Tu quer que ele faça o quê? Que ele vá olhar seu joelhinho ralado, é? Não, meu amigo. Você tem responsabilidade sobre essa relação. Tá entendendo? Se você é adulto, você tem responsabilidade sobre as relações que lhe circundam, meu filho. Então, o chefe está lá, você tem responsabilidade de construir um relacionamento com ele, principalmente a partir da entrega daquilo que você concordou em entregar. Está entendendo? A coluna do seu relacionamento com seu chefe no seu trabalho vai ser entregar aquilo que você concordou que iria entregar. Que você concordou que iria se esforçar para fazer, que você concordou, se colocou, ninguém foi lá, lhe puxou e lhe colocou no emprego. Você se dispôs e disse, eu vou fazer essa coisa e eu vou tentar fazer ela da melhor maneira possível por todos os meios que me forem disponíveis. Foi isso que você concordou. Se você não faz isso, você está fugindo da responsabilidade daquele relacionamento. Tome a iniciativa no relacionamento entre você e seu chefe. Tome a iniciativa no relacionamento entre você e os seus colegas de trabalho. Ai, Pedro, meus colegas de trabalho me odeiam. O que é que eu faço? Continue trabalhando. Você não está pedindo eles em casamento. Você está no ambiente de trabalho. Então você vai fazer o máximo que está na sua responsabilidade para aquele relacionamento funcionar. E a primeira coisa num estabelecimento formal de emprego, ou informal, enfim, de qualquer trabalho que você faça, é você entregar o trabalho que foi prometido. A partir dali, você constrói o relacionamento. Tá entendendo? Então, seja responsável, meu filho, pelo relacionamento. Pedro, eu estou muito decepcionado com fulano. Ele olhou para mim de um jeito que ele nunca tinha olhado antes. Aquilo me magoou tanto. Fulano disse palavras horríveis para mim. O que é que eu faço? De quem é a responsabilidade no relacionamento? Não é sua? Ah, Pedro, mas ele não pensa assim. Problema dele, minha filha. Quando ele estiver diante de Deus, aliás, quando você estiver diante de Deus para ser julgado, e ele perguntar, por que é que você não foi responsável naquele ponto, naquele dia? E você vai dizer, não, mas é porque fulano... Não, mas a vez de fulano é depois. Fulano está ali na fila ainda. Eu estou perguntando a você. Por que é que você não foi responsável? Por que é que você não agiu de maneira responsável dentro desse relacionamento? Não no sentido de maneira responsável, como geralmente o termo é utilizado, né? Mas agiu consciente, sabendo que você tinha algo a fazer, um dever a cumprir. Entendeu? Por que é que você não agiu dessa maneira? Vá lá e faça. Vá lá e fale. Ou se a responsabilidade do momento exige que você tenha uma coisa a falar e não diga, vá lá e não diga. Tá entendendo? Mas assuma aquilo que é sua responsabilidade dentro do relacionamento.
Se a responsabilidade dentro do relacionamento é amar mais, meu filho, não importa o que a pessoa tenha feito, o cara tem que amar mais. O problema é que às vezes, minha gente, veja, às vezes a gente usa, isso é peso, às vezes a gente usa como arma para machucar o outro a ausência do cumprimento do nosso dever. Então, a gente não cumpre a responsabilidade que deveria, não é por nada, é apenas para se vingar. Então, a gente usa essa falta de responsabilidade como instrumento de vingança contra a outra pessoa. E às vezes a gente camufla isso com uma capa de eu fui ferido, com uma capa de mas ele também merece. Tá entendendo? Não tem coisa mais fácil de se fantasiar de virtude do que a maldade. A maldade se fantasia de virtude de um jeito, ligeiro demais. Ligeiro demais. É por isso que a Escritura diz, né, que o demônio se fantasia em anjos de luz. E é exatamente o ponto, cara. A gente se engana demais com a nossa própria malícia, com a nossa própria maldade. Tá entendendo? A gente se engana muito. Muito, 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 muito. Então, assim, a gente usa essa nossa falta de responsabilidade para se vingar da pessoa. Se vingar da pessoa. Tira isso da vida, cara. Na moral. Na moral. Tira isso da vida que dá errado. Dá errado porque o cara começa a se frustrar, pô. O cara começa a se frustrar. O cara começa a ficar amargo. Tá entendendo? Você começa a ver as coisas do ponto de vista mais deturpado possível. Porque o cara que começa a se colocar no centro, ele começa a querer que os outros ajam, né, para que ele fique bem. E para isso ele provoca a ação dos outros como? Vingando-se. É aquele tipo de coisa do indivíduo que ele fica expondo a ferida que o outro causou, não para que o outro melhore, mas para que o outro se sinta culpado. Isso acontece bastante, né? Tipo, a pessoa foi ferida, aí a pessoa fica mostrando aquela ferida para o outro o tempo todo. Não é para o outro melhorar nem para você se curar. É só para o outro se sentir culpado. Então, assim, às vezes você prefere que a ferida fique aberta, porque assim você tem uma arma permanente de vingança. Então, tem muitos relacionamentos que o cara não quer ter a responsabilidade de sarar, porque se ele sarar, ele perde o instrumento de vingança. Se o cara sarar, se o cara se curar daquilo que o outro causou, ele perde o instrumento de chantagem. Então o cara prefere ficar machucado para ficar ferindo o outro através da exposição da ferida que o outro causou. Tá entendendo? O cara prefere ficar com um rombo assim. Acontece qualquer coisa, ele abre aqui e diz, olha o que você fez. Aí fecha de novo. Aí chega alguém e diz, cara, tem como consertar. Faz, não, pelo amor de Deus, não vou consertar isso de jeito nenhum. Porque se eu consertar, como é que eu vou mostrar a pessoa? Cara, isso acontece a 3x4. A 3x4. E não é assim, fulano faz isso, não. É você que faz isso. Tá entendendo? Sou eu que faço isso. Fulano. Não, meu filho, essa live não é pra fulano, né? Essa live é pra mim e pra você. Pra mim que eu tô falando. Ou vocês acham que porque eu tô falando, eu tô no céu e isso não acontece comigo? Eu sou a primeira pessoa que me escuta, meu filho. Então, assim, é óbvio que isso bate primeiro em mim. É um vício que o cara tem que desentranhar, tá entendendo? Desentranhar. E quando você assume a responsabilidade sobre o relacionamento, esse tipo de atitude perde o sentido. Porque se você tem a responsabilidade, por qual razão, se é responsabilidade sua tratar aquela ferida, você vai manter essa ferida? Por qual razão você vai fazer isso? Tá entendendo? Quando o cara entende que ele é responsável no relacionamento por um conjunto de coisas que é dever fazer, esse tipo de atitude perde força. Perde força geral. Vocês estão acompanhando? Vocês estão vendo o quanto é sério? Vê só, cara, quantas famílias estão completamente destruídas porque ninguém tem um senso de responsabilidade. E mais ainda, aqui tem um outro ponto, que é o seguinte, veja só. Esse senso de responsabilidade, ele tem que ser precedido por uma coisa que nós falamos na segunda live,
que é a posse de um senso de realidade objetiva. Veja, quando você percebe, quando você já fica grandinho e percebe que não tem nada demais nas pessoas rejeitarem o bem que você quer fazer, você não fica magoadinho por isso. Claro, vem uma tristeza, é natural, mas veja, da tristeza lhe tocar para a mágoa lhe possuir, há uma diferença muito grande. Entende? Não tem problema na tristeza nos tocar, mas tem um problema grande da gente deixar a mágoa nos possuir. São duas coisas diferentes. Então, é claro, você está ali para fazer o bem e a pessoa rejeita o bem que você tentou fazer. Isso causa alguma tristeza. Mas a gente sabe que para além dessa tristeza, nada mais é causado. Veja, não há problema, digamos assim, em a pessoa não entender o que você está tentando fazer. Não há problema em o outro recusar a oferta que você está propondo. Não há problema em o outro ter pouca compreensão das suas intenções. Quando você nota que a vida continua apesar desses obstáculos, ou seja, quando você tem um senso de realidade objetiva, quando você tem um senso de proporção, quando você percebe o que de fato é perigoso, o que de fato machuca muito, o que de fato é mediano, é uma dor que dá para levar, ou que não dói nada, ou que só arranha. Quando você percebe esses graus, né, de realidade, você não tem medo de agir. Mas mais ainda, quando você não tem medo de sofrer, você não tem medo de agir. Entendeu? A coragem, minha gente. A coragem é uma virtude que só é possível a quem é vulnerável. Veja, os anjos não podem ser corajosos, porque os anjos são inatingíveis. A coragem é própria daquelas criaturas vulneráveis, porque elas agem apesar de sua vulnerabilidade. Então, a coragem não é a manifestação da perfeição. A coragem é a manifestação da imperfeição humilde. Entende? Da imperfeição que não teme o sacrifício. Da imperfeição que é tão humilde que sabe que o sacrifício que ele vai fazer de si mesmo não tem problema nenhum em ser realizado. Que o cosmos não vai entrar em colapso porque ele foi rejeitado, porque ele não foi bem compreendido. Isso não vai acontecer. Entendeu? O cara tem esse senso de realidade objetiva, percebe o próprio tamanho diante da realidade. E, portanto, não teme agir com a responsabilidade que lhe é própria. Tá entendendo? No fim, como tudo, né? Toda virtude ela roda e cai na humildade. Por fim, é isso. É humildade. Entendeu? Ah, Pedro, mas se eu ficar agindo muito, eu não vou ficar me achando demais. Não, cara, não, é o contrário. Porque quando o cara age certo, o cara age certo baseado na humildade, pô. Então você não fica se achando loucamente. Tá entendendo? O cara tem que tomar essa iniciativa nos relacionamentos. Eu falei aqui relacionamento de trabalho, falei relacionamento conjugal. Tem um outro fator também, que é, por exemplo, o relacionamento com pais e familiares, entendeu? Por quê? Veja, é preciso uma certa dose de coragem para você enfrentar situações que você não tem como tocar mais. O que é que eu estou querendo dizer? Tem coisas que já aconteceram, que continuam reverberando dentro de você, que continuam lhe machucando de alguma maneira. Mas você não tem mais acesso a elas, elas estão no passado. Como é que você lida com isso? Você tem que ter coragem de se expor a essa coisa que lhe machuca para ver se você se cura. Perceba, nesse sentido, muitas curas de relações familiares só são possíveis mediante a exposição amorosa àquelas coisas que mais lhe ferem. Entendeu? E esse contato é que vai cauterizar o lugar. Entendeu? Às vezes a gente não assume essa responsabilidade
de ter esse certo grau de contato, porque aquilo vai despertar certas histórias. E essas histórias ainda machucam demais a pessoa, e a pessoa evita. Até certo ponto, existe um grau de razoabilidade e prudência nisso, né? Mas é preciso ter muito cuidado para você saber até que ponto você está sendo prudente ao se afastar e até que ponto você está sendo covarde em se afastar. E até que ponto também, ao decidir tocar, você está sendo sábio para tocar do jeito certo, na intensidade certa e na hora certa. A Leandra perguntando aqui, dá um exemplo prático dessa exposição, por favor. Beleza, Leandro, tem razão, tá tudo muito teórico, né? Tudo muito abstrato. Então vamos lá, um exemplo prático. Você tem uma relação conturbada com a sua mãe, né? Vamos botar aqui, com sua mãe ou com seu pai, né? Geralmente são as coisas que mais aparecem. Mãe, pai, irmão. Então você tem uma relação conturbada porque ao longo de alguns anos essa pessoa não foi uma boa pessoa para você em alguns pontos que lhe eram muito importantes. Então você prezava muito a sua privacidade, essa pessoa expunha a sua privacidade sem pena alguma. Você prezava muito ser compreendido e essa pessoa fazia questão de não lhe compreender mesmo nas coisas mais simples. Você desejou bastante ser amada, ser querida e essa pessoa não lhe amava e não lhe queria exatamente nos momentos em que você mais precisava, né? Isso durante vários anos. É claro que esse tipo de coisa, isso causa um certo peso na alma, entendeu? É como se você fosse botando umas gotinhas assim de um líquido pesado, mais pesado do que a água. Se você fosse botando essas gotinhas num copo d'água, assim, as gotinhas vão caindo, caindo, caindo. Depois de algum tempo, uns 2 dedos do copo d'água tá cheio daquele líquido pesado e a água tá em cima, né? Então assim, você pega o copo e fala, meu Deus, só tem esse tanto de água e tá tão pesado. É, meu filho, é porque no fundo tá decantado assim, uns 2 dedos de metal, entendeu? Então isso vai decantando na alma, isso vai pesando a alma, entende? E aí você vai ter que lidar com essa situação. Como você pode lidar com a situação? Tem gente que lida com a situação fingindo que ela não aconteceu. É compreensível que em um determinado momento você só seja capaz de lidar com a situação dessa maneira, fingindo que ela não aconteceu. Mas se eu tivesse que aconselhar, eu não lhe aconselharia a estender esse tipo de fingimento por muito tempo. Porque nada de bom se constrói sem a verdade. Tá entendendo? Nada de bom se constrói sem a verdade. Então eu não lhe aconselharia isso. A maneira mais saudável é o seguinte: aceitar que a coisa aconteceu e aconteceu daquele modo. A coisa aconteceu e aconteceu daquele modo. Eu sempre costumo falar para pessoas que chegam com algumas demandas e pedindo conselhos e para conversar acerca, por exemplo, de violências sexuais, né? Existem vários tipos de violência, né? Mas essa fica mais clara, né? Violência sexual. E eu sempre tento fazer a pessoa entender o seguinte: não finja que não aconteceu. Entende? Aconteceu. Ponto. Aconteceu. E agora você vai ter que lidar com o fato ocorrido. Você não vai ter que mentir o fato. Você vai ter que lidar com o fato ocorrido. Então, voltando, né? Você chega lá nesse relacionamento pai, mãe, irmão. Você tem essa alma decantada, pesada. Aí você chega lá com todas essas histórias. Você chega lá com todo esse mundo de coisas que os anos foram sedimentando. Beleza. Depois disso, você assume, certo? E qual a minha responsabilidade diante desse fato? Veja, a minha responsabilidade diante desse fato é amadurecer o suficiente para ter, com relação a esse fato e as pessoas que o provocaram, um sentimento paternal. Puta que pariu. Aqui é pau, meu velho. Aqui é pau. Entendeu? Como é que eu vou ter, para com esses fatos que me feriram e essas pessoas que me feriram, um sentimento paternal?
Mas é exatamente essa a obrigação. Ter um sentimento paternal. E o que significa ter um sentimento paternal, minha gente? No final, o sentimento paternal vai girar em torno também de uma coisinha chamada misericórdia. E o que é a misericórdia? A misericórdia é você assumir no seu coração a miséria do outro. Né? Como a palavrinha que todo mundo já sabe, né? Córdia de coração e miséria. Né? Você assumir a miséria do outro no seu coração. Isso é misericórdia. Certo? Ou seja, a misericórdia é o amor inclinado ao amante que é miserável. Então, aquele que ama se inclina àquele que é amado. E esse amado está no estado de miséria. Então, quando o amor daquele que ama se inclina àquele que é amado e está no estado de miséria, nós temos a misericórdia. Certo? É isso que acontece. Então, você vai ter esse sentimento paternal, essa postura paternal, diante daquela coisa que lhe causou dor e da pessoa que lhe feriu. Veja, isso não significa dizer, novamente, fingir que aquela pessoa não foi má, fingir que aquela pessoa não agiu errado. Não significa isso. Lembremos que nós passamos do ponto da maquiagem no começo do processo. Está entendendo? A gente passou do ponto da maquiagem no começo do processo. Então você vai assumir a miséria, você não vai fingir ou maquiar a miséria. Beleza. E como é que eu vou ter misericórdia com essa pessoa? Então, uma coisa que você deve pensar, se a responsabilidade é minha, o que está nesse momento ao meu alcance para que eu ame essa pessoa, para que eu haja com ela com misericórdia? E aí você vai ter que ser muito sincero consigo mesmo. O que é que está ao seu alcance? O que está ao seu alcance? Há situações em que a única coisa que está ao seu alcance, em termos de responsabilidade no relacionamento para com aquela pessoa, aquela coisa que lhe feriu, é rezar por isso. Tem casos tão severos, que a pessoa, a única coisa que pode nesse momento, perceba, quando eu digo nesse momento, eu não quero dizer que a pessoa que nesse momento só pode isso, ela só vai poder isso pro resto da vida, não. Tá certo? Nesse momento específico, que a pessoa caiu em si e está tentando fazer alguma coisa, a única coisa que ela pode fazer nesse momento é rezar pela situação, rezar pela pessoa. Ela não pode fazer mais nada. Ela pode pedir a Deus para dar ela a graça de perdoar. Ela pode pedir a Deus para abençoar a vida daquela pessoa e não levar em conta tudo que aquela pessoa fez. Ela pode pedir a Deus dizendo, eu detesto aquela pessoa. Quando eu penso nela, eu me arrepio inteiro. Mas eu sei que eu não fiz o que ele fez comigo, o que ela fez comigo, mas, cara, eu sou um pecador miserável também. E assim, se eu for pedir justiça, a primeira pessoa atingida pela justiça sou eu, né? Às vezes o cara pede muita justiça, mas não se lembra, assim. Deus faz, se você é tão amante da justiça, então vamos começar por você, né? Você não ama tanto a justiça, você não pede tanto a justiça, vamos começar por você, meu filho. Já que você ama tanto a justiça, eu vou lhe dar um pouquinho de justiça. A gente não lembra disso, né? Então o cara entrega aquela situação, pede a Deus a graça de lidar com ela melhor e pede o bem para a pessoa que lhe fez mal. Acabou. Mas, em boa parte das vezes, não é só isso que a gente é capaz de fazer. Tá entendendo? Em boa parte das vezes, a gente pode fazer outras coisas. Às vezes o modo de amar, quando uma proximidade ainda não é possível, é você prestar algum auxílio financeiro. É você socorrer em alguma necessidade médica, em alguma necessidade física. Às vezes é você fazer o esforço da presença. Quando você já consegue estar perto, é você fazer o esforço da presença, quando é necessário estar perto. Até que, em algum momento, você não precisa mais fazer força. Até que, em algum momento, você não precisa mais se sacrificar mortalmente para realizar aquele ato. Tá entendendo? Então,
Eu não sei se eu respondi tua pergunta, acho que foi Alana, Amanda. Eu não sei. Não sei quem foi que me perguntou mais. Mas eu não sei se eu te respondi a pergunta, mas a sucessão de passos em um exemplo prático, claro, tem outros, né? Mas, pelo amor de Deus, aqui é só uma live de almoço. Existem outras coisas a serem feitas. Mas, assim, brevemente, alguns passos seriam isso. E esses princípios, eles podem ser aplicados... Leandra, exato. Foi você, não foi, Leandra, que perguntou? Então, veja. Esses passos podem ser aplicados como princípio universal, entendeu? Para várias situações. Dá para você adaptar isso. Dá para você fazer isso. E sempre partindo nesse princípio, né? O cara tomar a responsabilidade no relacionamento, entendeu? Tomar a responsabilidade na ação. Veja, aquele indivíduo que é responsável, ele não pode culpar o outro pela responsabilidade que é dele. Eu tô lendo um livro bem interessante. Bem interessante. É um best-seller desses, né? Que as pessoas costumam tratar com certo desprezo, sobretudo a nossa bolha aqui mais intelectual. Mas eu tô achando bem curioso. Esse livro aqui, ó. Responsabilidade Extrema. Como os Navy SEALs lideram e vencem, né? Ele foi escrito por um Navy SEAL, que é a tropa de elite, uma das tropas de elite do exército americano. E ele narra um episódio muito curioso. Ele era um comandante e ocorreu um fogo amigo, né? Ele lutou no Iraque e ocorreu um fogo amigo, ninguém morreu, mas uma pessoa se feriu, desfigurou o rosto e tal. E veja, você atirar no seu próprio exército é uma das coisas que acontece na guerra, mas assim, é uma das coisas que se deve evitar a todo custo, né? Já basta o inimigo querendo lhe matar. Se os seus amigos também estão lhe matando, aí lascou tudo, né? Então, assim, é um negócio vergonhoso, é um negócio que, meu Deus do céu, a pessoa sabe que acontece, mas assim, quando acontece com você é causa de vergonha, né? E ele era o comandante de uma operação em que um fogo amigo aconteceu. E vários passos foram errados ali na comunicação e tal, que geraram esse fogo amigo. E quando ele chegou diante da comissão que foi investigar a situação e das suas tropas, das patentes que estavam subordinadas a ele, ele chegou na sala e disse assim, quem foi o culpado por isso? Aí o cara do rádio da comunicação disse, eu fui o culpado porque tal coisa eu deveria ter falado assim, assim, assim. Ele fez, não, a culpa não foi essa. Quem foi o culpado dessa operação? Aí o outro cara leva... Aí um por um, os caras que de fato tinham dado passos errados foram dizendo, não, a culpa foi minha, a culpa foi minha. Até que ele parou e fez, não, a culpa não foi de nenhum de vocês, a culpa foi minha. Porque eu sou o comandante e eu sou o responsável. A culpa foi minha. Eu não fui claro o suficiente, eu supus tal coisa, eu deveria ter feito tal coisa, a culpa foi minha, que eu sou o comandante. Entendeu? Fiquei pensando sobre isso, né? Um dos princípios de comando dessas tropas de elite do exército americano é que é o seguinte, a pessoa que é responsável, ela tem que ser responsável por tudo dentro do seu mundo. Ou seja, se você é responsável por algo, tudo aquilo que está dentro do seu círculo de responsabilidade tem que estar dentro da sua cabeça e não sair por um segundo. Você tem que ter domínio sobre aquilo que está dentro do seu círculo de responsabilidade. Entendeu? Não importa. Realmente, o cara do rádio errou. O cara lá no blindado errou. Beleza, mas ele era o comandante da operação. Entendeu? Então, assim, vamos transpor isso para o mundo, para essa live, né? Eu ia dizer o mundo afetivo como geral, mas para as coisas que nós falamos aqui dessa live. Cara, se a responsabilidade é sua, você tem que ter o domínio por tudo aquilo que está dentro do seu círculo de responsabilidade. Então, se a responsabilidade é sua, não tem como você dizer, mas fulano também, mas cicrano também, mas fulaninho, ó, olha o que fulaninho fez. Cara, não tem. Né? Não tem de modo algum. Por quê? Está dentro do seu círculo de responsabilidade? Tá. Então não importa o que fulano faça. Entendeu? Está dentro do seu círculo de responsabilidade. Então, pessoal, eu já falei demais. Eu tinha programado uns 20 minutinhos de live, dobrei o tempo, né?
Mas é isto, muitíssimo obrigado. Vocês já sabem o que fazer, né? Manda essa live nos grupos de WhatsApp. Vamos botar as tias do Zap para trabalhar, para espalhar isso aqui para o máximo de grupos possível. Mande no direct. Enfim, vamos fazer até a próxima semana ter pelo menos umas 800 pessoas aqui todo dia, beleza? Pois é isto. Cheiro grande para todos vós. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, abração.